Olá, nessa videoaula a gente vai trabalhar duas funções orgânicas. A gente vai trabalhar a função nitrila e a função isonitrila. É lógico que o próprio nome já dá a entender que são funções que têm derivações semelhantes, por isso vocês têm, logicamente, nomes semelhantes, e é lógico que é por isso que eu estou trabalhando as duas nessa mesma videoaula. Então, vamos lá. Como caracterizar uma nitrila? A gente pode dizer que as nitrilas são compostos orgânicos derivados do ácido cianídrico. Como? Eu vou promover uma substituição do hidrogênio do ácido por um radical orgânico. Daí você tem um RCN como seu grupamento funcional. Estruturalmente, o que a gente pode perceber? Você tem um radical orgânico fazendo uma ligação simples, que era a ligação que o hidrogênio estava fazendo, e o carbono fazendo uma tripla ligação com o nitrogênio. Então, essa RCN é justamente a minha caracterização, o meu grupo funcional. Nunca é demais repetir que grupo funcional é o grupo de átomos que vai caracterizar a minha função. Então, qual é a função? Função é nitrila. Qual é meu grupo funcional? RCN, que é o grupo que caracteriza a minha função. Então, visualmente, está aqui, né? O CN, eu substituo o hidrogênio por um aqui pelo meu radical. Nesse caso, foi um radical aqui alquila. Substitui o hidrogênio por um radical aqui arila. Como dar um nome? É interessante que tanto as nitrilas como as isonitrilas, o nome vulgar ele é muito mais utilizado, né, até em provas de vestibular, do que mesmo a nomenclatura oficial. Mas, de qualquer maneira, vamos trabalhar as duas. Então, vamos lá. Primeiro, vamos falar a nomenclatura oficial. Vamos separar aqui logo, colocar aqui as nomenclaturas oficiais. O que é que eu percebo? A partir do momento que eu tiro o hidrogênio e coloco o meu radical, o carbono passa a incorporar a minha estrutura, a minha cadeia. Né? Esse carbono aqui, ele vinha do ácido cianídrico, ele agora está incorporado na minha cadeia. Então, na hora de dar o nome, você vai juntar o radical ao carbono que derivou, né, no caso, que foi originado pelo ácido cianídrico. Então, como é que fica o nome? A gente vai usar aquele velho prefixo prop, né, indicando justamente os 3 carbonos, indicando que minha cadeia é saturada. Vamos colocar aqui o sufixo O apenas como ligação, seguido da palavra nitrila. Seguido da palavra nitrila. Então, eu tenho propano-nitrila. No segundo, fiz questão de colocar o segundo, um aromático, uma cadeia cíclica não aromática, nesse caso tanto faz, porque você percebe que você vai ter uma estrutura, no caso, como o carbono aqui faz parte agora da sua estrutura orgânica, você vai ter uma cadeia mista. Então, você vai ter uma parte fechada e uma parte aberta. Como é que eu vou dar esse nome, então? A parte cíclica passa a ser a sua ramificação da cadeia. Então, você vai ter um fenil, um carbono metano, nitrila. Tranquilo? Então, se eu tivesse 2 carbonos, professor, fenil, etano, nitrila, e aí sucessivamente. Facinho? Agora vamos à nomenclatura vulgar. A vulgar ainda é mais fácil. A gente vai pegar pela origem. Se eu tinha um ácido cianídrico, a gente vai olhar agora o radical que ficou do ácido. E o radical que fica é o nosso radical cianeto. Então, eu vou ter cianeto e aí seguido do meu radical que foi substituído. Então, eu tenho cianeto e o radical que foi substituído, né, que substituiu o hidrogênio, é o radical etil. Então, eu vou ter o cianeto de etil ou cianeto de etila. E agora, veja que esse aqui vai ficar bem mais fácil, porque eu vou colocar cianeto, e aí já engloba, logicamente, o meu carbono, de fenila.
que é o meu radical fenil, que foi meu radical substituinte. Vamos fechar? Nitrila, derivado do ácido cianídrico, tirei o hidrogênio, coloquei meu radical orgânico. Lembrando que na hora da nomenclatura oficial, o radical, né, ele passa a incorporar a cadeia, o carbono, que veio do meu ácido cianídrico. Então eu tenho o propano, butano e assim sucessivamente. Facinho? Vamos agora para a isonitrila. Como o próprio nome está dizendo, você tem agora uma nova derivação, mas de um ácido que tem como característica uma mudança na sua estrutura, que vai ser justamente meu ácido isocianídrico. É interessante que a gente fala muito em isomerias quando a gente fala em compostos orgânicos, mas a gente tem duas substâncias inorgânicas diferentes com a mesma fórmula molecular. Seriam processos de isomerias, compostos diferentes, mas com a mesma fórmula molecular. Então eu tenho aqui o meu ácido isocianídrico. E aí eu vou ter a mesma característica, ou seja, substituição do hidrogênio. O hidrogênio aqui será, né, substituído por um radical orgânico. Então eu passo a ter como grupamento funcional o RNC. Bem, talvez seja fácil de entendimento, mas às vezes o fácil é que vai se tornar, né, complicado se você não conseguir decorar todos esses grupamentos funcionais. Então, cianeto, isocianeto, você tinha o ácido cianídrico, aqui você tem o ácido isocianídrico. A estrutura, né, como a gente fala em ensino médio, a gente vai ter uma ligação simples, né, que o hidrogênio estava fazendo, o radical com nitrogênio, uma dupla e a famosa ligação coordenada entre o nitrogênio e o carbono, que é a maneira que a gente fala no ensino médio. E deixar bem claro, né, esse vídeo pode ser assistido por pessoas que gostam de química, que não gostam de química, não é que não exista a ligação coordenada. Ela não acontece nesse caso, mas a nível de ensino médio, qualquer ligação, aquela velha dativa, não está errado, né? Mas só porque se mudou o nome. A gente mais velho, professor mais velho, a gente ainda costuma falar ligações dativas. Então, essa ligação coordenada, ela acontece em várias ocasiões que você conhece muito na química. Por exemplo, formação do íon amônio. Você sim ali tem a formação do hidrônio, né? O H+ está deficiente de par de elétrons, e aí você faz. Ninguém está deficiente. Então, houve aquela famosa doação coordenada. Eu abri esse parênteses para deixar isso claro, né? Eu sei que às vezes pode, talvez, complicar para alguns, mas não é que não exista a coordenada. É que o termo coordenada ou dativa que a gente usa no ensino médio é para qualquer compartilhamento de um par, de um átomo, com o orbital vazio do outro átomo. Então, para o ensino médio, isso é uma ligação coordenada. Quando você vai estudar um pouco mais, ou alguns vestibulares um pouco mais complexos, né, você vai ter a coordenada quando você tem um par e alguém está deficiente no sentido de ele ser um cátion. E aí eu vou doar o meu par, já que ele precisa de par sendo cátion. Mas sem muita frescura. Né? Então aqui eu tenho uma coordenada, o nitrogênio tem um par e o carbono ainda precisa fazer, né, duas ligações. Aí você vai, aspas, né, sempre emprestando esse par e completando o tal do octeto. Né? Mas, como voltando para a minha química orgânica, você tem aqui o ácido isocianídrico, diferente lá da nossa nitrila. Então, visualmente é rápido e fácil, visualmente NC, visualmente NC. De novo, como a gente vai dar essas nomenclaturas? Certinho? Vamos lá. Como eu vou dar essas nomenclaturas? Perceba agora uma coisa interessante, que na hora que você vai olhar essa estrutura, você tem um nitrogênio aqui como heteroátomo. Então, diferente das nitrilas que eu chamei 1, 2, 3 e chamei de propano, eu não posso fazer isso aqui. Eu tenho 1, 2, eu não tenho o terceiro carbono junto com a cadeia. Você passa a ter o nitrogênio como heteroátomo. Então, como a gente vai dar essa nomenclatura? A gente vai pegar o nome do radical,
Não, nesse caso, o radical aqui, nomenclatura oficial, né? O radical aqui é meu radical etil. Então, peguei aqui, separei. Vou dar o nome desse radical. Meu radical é o etil. Esse carbono aqui, eu vou indicar a sua presença. Eu vou chamar, então, de etil, carbil, seguido do nitrogênio. Nitrogênio, amina. Interessante, né? Dá para perceber porque essa nomenclatura não é tão utilizada assim. Nomenclatura usual. Olha como vai ficar muito mais fácil. Meu ácido é um isocianídrico, então meu composto será o isocianeto de o nome do radical, etila. Perceba que a nomenclatura vulgar ela é muito mais simples. Por isso que ela, inclusive, é muito mais utilizada. Então, vamos para aqui. Tem um fenil, tem o carbono que eu não posso incorporar na minha cadeia única, então eu vou ter o fenil, carbil, amina. E aí onde começa a complicar, né? Nossa, mas é uma função amina? Não, é uma função isonitrila. E já a nomenclatura, um asterisco, a nomenclatura usual, eu teria o isocianeto de meu radical fenila. Isocianeto de fenila. Certo? Então, vamos lá, para a gente fechar. São derivados de dois ácidos isoméricos, o cianídrico e o isocianídrico. Então, quando você vai falar de propriedade, tem propriedades muito semelhantes. Se você tem aqui um nitrogênio, né, você vai ter uma polaridade. Se eu tenho uma polaridade, eu tenho nos dois casos moléculas polares, portanto, fazem o quê? Dipolos permanentes. Então, essa parte de probabilidade passa a ser algo até redundante, né? É repetitivo. Então, teve uma diferença de característica, de força, então eu já sei que minha molécula é polar. Não é uma característica de ligação de hidrogênio, já que o nitrogênio não está ligado a um H. Então, eu já sei que são estruturas polares, portanto, fazem dipolos permanentes. Extremamente, curiosidade, extremamente tóxicas. São substâncias, dá até para perceber, né? É muito conhecido o uso do ácido cianídrico ou cianeto, né, como um gás letal, né? Foi muito, infelizmente, utilizado nas câmaras de gás. E todos os seus derivados, que depois a gente vai falar muito em polímeros derivados de cianetos, né, de nitrilas e desnonitrilas, são extremamente tóxicos e letais. Certinho? Vamos lá, né? Um grande abraço, pessoal. E espero que essas aulas estão servindo para que vocês possam não apenas dominar. Isso que é importante vocês perceberem. A gente não está discutindo apenas identifiquei e nomenclatura. A gente está identificando, caracterizando e dando as propriedades. E aí, quando você vai vendo essas propriedades, vai percebendo que vai ficando cada vez mais fácil identificar. Por exemplo, falei que estava acabando, vamos lá. Por exemplo, o R. Aumentei o R. Eu aumentei o quê? O meu ponto de fusão, meu ponto de ebulição. Diminui a minha solubilidade em água. Aumento a minha solubilidade em solventes orgânicos ou solventes apolares. Beleza? Veja que está bem facilzinho. Um grande abraço. Tudo em paz para vocês.